Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Todos os dias, sempre aqui com você, nesse programa que leva para você, ouvinte, onde quer que você esteja, para você que acompanha a nossa programação, orientações, dicas de como você cuidar melhor do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Então fique com a gente e participe do Saúde no Ar, sempre trazendo o tema do seu interesse. Nós vamos estar aqui falando com o Dr. Vitor Lúcio, ele que é proctologista. Vamos falar sobre hemorroidas, que é um problema que atinge muitas pessoas. Tem até dificuldade, um certo preconceito em falar sobre o assunto, mas é uma doença como outra qualquer e que precisa ser tratada. É o nosso assunto de hoje. Fique ligado e participe através dos nossos canais, o nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Acesse também o nosso site, participe pelo www.portalsaudenoar.com.br ou também através da nossa rede social, nossa página no Facebook, o Portal Saúde no Ar. Se ligue, participe, compartilhe. Se é saúde, saúde no ar. Quem tem hemorroida sabe quanto incomodam, quando inflamam, incham dentro ou fora do corpo. Além disso, pode haver também sangramento, dor, inchaço, ardor. No programa de hoje vamos tratar sobre esse assunto. O que são as hemorroidas, quais são as causas e quais as formas de tratamento. É o nosso convidado, o proctologista, Dr. Vitor Lúcio, professor da Universidade Federal da Bahia. Muito bom dia, Dr. Vitor. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Bel. Bom dia, Jeová. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Prazer nosso falar com o senhor. Hemorroida, doutor, é uma doença, pouco se fala hoje, já melhorou, né? Estamos conversando sobre isso, mas acomete muitas pessoas. Qual a faixa etária? Quem, digamos assim, quem tem o perfil para ter a doença? Na verdade, a hemorroida pode incomodar em qualquer faixa etária. É raro você ver isso abaixo de 10 anos de idade, mas a gente vê. Tá? Se você perguntar qual é a faixa etária mais acometida, a partir de 40 anos de idade começa a aparecer. 50% das pessoas com mais de 50 anos com certeza vai ter hemorroida. Entendeu? Agora, isso tem muito a ver, assim, com a região que você está. Vai ter por quê? O que vai determinar isso? Olha, essa incidência é grande. Tem muito a ver com a alimentação. Sim. Na verdade, se a gente for sentar para conversar sobre o que o homem e mulher, né, tem que fazer para cuidar da saúde, é comer bem, ter atividade física, isso é fundamental. Então, assim, aquelas pessoas que têm o intestino preso têm uma tendência muito maior para ter hemorroida. O que nós precisamos fazer é parar para poder investigar por que o intestino é preso. Eu sei, e quem trabalha em coloproctologia, que é o coloproctologista, sabe que 95% de quem vai no consultório da gente tem algum distúrbio alimentar. Então, o coloproctologista vai ser o profissional, né? O doutor Vitor aqui é um especialista nessa área, que vai tratar o colo, reto e ânus. Falamos mais de hemorroidas, mas outras doenças também atingem essa área aí que o senhor é especializado para tratar. Na realidade, a mais conhecida, o pessoal mais fala realmente é a hemorroida, né? E é importante para a gente, por quê? Porque além de você estar resolvendo um problema que é muito comum, esse problema pode camuflar problemas mais sérios. Tá? Então, todo mundo que chega no consultório tem um sangramento, tem uma dor, fala assim, eu estou com hemorroida. E nem sempre é assim. Tá certo? Então o sintoma pode ser parecido de hemorroida ou não? Pode. Assim, qual é o principal sintoma que a gente vê em hemorroida? Sangramento. Geralmente, quando as pessoas procuram um proctologista, já está nessa fase aí de sangramento? Bom, você pode ter hemorroida muito pequena, hemorroida interna, do primeiro grau, que é hemorroida pequenininha, que a gente só vê se passar um aparelho, as pessoas não vão ver. Essas hemorroidas, 90% delas sangram e não tem mais nada. Entendeu? Agora, qual é o problema disso? É que muitas vezes você tem um sangramento, pensa que é hemorroida e não é hemorroida. Então, uma fissura pode sangrar, um câncer de intestino pode sangrar, um pólipo pode sangrar, umas doenças inflamatórias que tem no intestino pode sangrar. Então, é bom que a gente esclareça. Por quê? Porque também as hemorroidas a gente hoje resolve muito mais fácil do que resolvia antigamente. Tanto em consultório quanto em cirurgia. Muita coisa mudou, há muita novidade nessa área aí.
Para quem quer saber o que seria hemorroida, né? São veias inchadas, é uma deformação, é algo que ocorre por conta de uma inflamação. Falamos aqui das causas, né, das causas alimentares. Mas além disso, o que mais pode provocar uma hemorroida? Hábitos de vida, carregar peso, ficar muito tempo sentada. São alguns mitos que se fala por aí. Na verdade, assim, eu sou do interior, então a gente ouve muita coisa no interior. Era engraçado falar, se você sentar na pedra quente dá hemorroida. Isso tem um fundo de verdade. Tá? Se você perguntar o que é que mais causa hemorroida, esforço, intestino preso, a gravidez, por causa do peso do neném, as pessoas que vão no sanitário com muita pressa para poder evacuar. Isso realmente causa hemorroida, não tenha dúvida. É a principal causa de provocar hemorroida. O que é hemorroida? Hemorroida, na verdade, é o seguinte, o intestino da gente, ele tem uma camada mais interna chamada de mucosa, que é ali embaixo, tem uns vasozinhos que fica na submucosa. Essa mucosa, ela desliza em cima da parede muscular. Ora, se você vai no sanitário com pressa, se você tem fezes duras, põe força para sair, se existe alguma patologia em você, como a hérnia, por exemplo, que dificulta você evacuar e você põe força, você empurra essa mucosa, ela desliza e ela desce. E quando ela desce, ela é frágil. Então, esses vasos que estão embaixo são traumatizados e podem partir e sangrar. E o que vai acontecer? Eles vão desgarrando, daqui a pouco está para fora. Então, você vê a mucosa para fora. A hemorroida mais avançada, terceiro grau, quarto grau, a mucosa sai. Olha o nome, mucosa, quer dizer, produz muco, catarro. Então, muitas pessoas têm o quê? O ânus envolto de umidade e tudo mais, que é um catarro que fica ali, porque a mucosa produz aquele muco. E isso vai fazer coceira, isso vai fazer ardência, sem contar que tem odor, as pessoas se sentem desconfortáveis. Quantas pessoas vão fazer atividade física e reclamam, toda vez que eu levanto peso, que eu corro, o meu ânus inverte? Isso é hemorroida. Ou seja, quanto mais cedo, sem qualquer tipo de preconceito, começar nos primeiros sintomas, procurar o profissional. Porque a falta do tratamento leva a esse avanço, doutor, ou vai evoluir de uma pessoa para pessoa, dependendo da situação? Medicina a gente nunca pode ser 100%. Cada caso né? é um caso. É a ciência da inexatidão. Mas o normal é que você tenha uma hemorroida do primeiro grau que vai evoluir para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Você falou uma coisa que é verdade. Quem procura a gente, por exemplo, com a hemorroida do primeiro grau, ninguém vai tratar isso. Vai cuidar da alimentação, tudo mais, ver se tiver alguma patologia associada, é outra história. Mas se só tiver hemorroida, é orientar. Hemorroida do segundo grau, eu posso te garantir, certo? Que a gente resolve todas em consultório. Sem anestesia, sem dor, sem pós-operatório. Com o quê? Com medicação? Com que tipo de orientação? Para quem está com a hemorroida aí no grau 2? Não é medicação. Você corrige a alimentação, você corrige hábitos intestinais e você tem procedimentos que você faz. O procedimento mais antigo que a gente fazia era a esclerose. Isso foi abandonado, não se faz mais. Algumas pessoas falam, olha, eu fui, um médico aplicou a injeção. Isso é passado. A técnica mais usada no mundo é a borrachinha, que o pessoal fala. Você solta uma borrachinha ali. O que você faz? Quem mora no interior vai perceber bem claramente o que eu vou falar. No interior é muito comum quem tem uma verruga pegar um cabelinho de rabo de cavalo, apertar em volta da verruga e aquela verruga cai. Cai por quê? Porque o sangue deixou de chegar lá. Então a gente faz exatamente a mesma coisa com a hemorroida. Você aspira a hemorroida, solta uma borrachinha que aperta, aquilo puxa para cima e aquele excesso sai. Isso é ligado. Ou seja, tranquilo, é feito rapidamente, sem nenhum incômodo. O incômodo pode acontecer. Sim. Não é muito frequente, mas ele pode acontecer. E qual é o incômodo? É uma sensação de você ir no sanitário. E essa é uma técnica. A gente tem alta frequência. Você pode, fazer essa hemorroida sumir, evaporar com alta frequência. E pode fazer isso com laser, tá? Até hemorroida do terceiro grau. Ligado à alimentação, sabemos que as fibras, elas ajudam muito nesse processo de evacuação. Então, uma dieta pobre em fibra, pobre em líquido, pode trazer. Quem tem diarreia crônica também pode ter hemorroida? Perfeito. Quem tem obstipação, né, é porque normalmente está comendo errado. Isso. Então, bote uma coisa na cabeça. A gente tem que comer vegetal, tá? Ah, doutor, eu não gosto de comer folha, detesto, fruta aí, não suporto. Meu suco tem que ser bem coado. Tem gente que é assim, viu? É lamentável, mas E aí, a gente vê muito que a isso. aveia também pode ajudar? Os meninos, os jovens, né, falam isso. Minha casa é assim, eu brigo com os filhos para poder comerem resíduos. Mas é uma coisa que tem que ser feita. Você tem que comer fibra. Essa coisa de feijão, farinha, carne todo dia, sem fibra, sem nada, é bom, é cultural. gostoso, mas...
É cultural. Outro dia, eu conversando com uma pessoa que mexe com antropologia e falando dessa coisa de alimentação nas populações, né? Falando muito da Bahia, as heranças que a gente tem de alimentação. É muito interessante você ver por que, que a gente gosta de comer carne. Por que, que todo mundo tem essa coisa de eu tenho que comer carne? Tá entendendo? E isso realmente é cultural. O que, que você tem que fazer? Todo dia você tem que comer 3, 4 tipos de fruta. Gente, é a manga, tá entendendo? A laranja com bagaço. Laranja com bagaço. Dose a banana, que a banana prende. Cuidado com goiaba, porque prende. Então, a gente está falando isso para quem tem intestino preso. Sim. Quem tem intestino solto vai comer goiaba, não tem beleza. problema algum. Outra coisa, o que eu estou falando aqui é tudo relativo. Existem pessoas que comem banana e o intestino solta. Então, você é que tem que observar o que, que lhe faz bem e o que, que lhe faz mal. Porque se prende demais no intestino, vai aí ter como consequência a hemorroida. Hein? Com Você não quer certeza. ter hemorroida, não quer tratar. Algumas pessoas sentem o constrangimento de ter a doença, nem quer falar sobre o assunto, mas o importante é tratar sim, porque hemorroida pode levar a outros casos mais graves. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, porque tem a Dinóbia, lá do bairro de Tancredo Neves. Lembrando o nosso telefone para você, 3328-7666. Hemorroida é o nosso assunto de hoje. Você pode ligar para o nosso programa, se não quiser se identificar, não tem problema, apresentamos você como anônimo, o importante é esclarecer sua dúvida. Denóbia, bom dia. Oi, Patrícia. Oi, querida, estamos te ouvindo. Sua pergunta? Patrícia, eu queria ter duas perguntas. Diga. Eu queria informação sobre quem tem uma atividade, trabalha com peso, pode desencadear uma hemorroida. E outra pergunta, a hérnia de hiato, ela pode também desencadear uma hemorroida ou não tem nada a ver? Vamos Eu saber. vou ouvir pelo rádio, viu? Obrigada pela sua participação. Bom dia, Denol, é um prazer. Olha, hernia de hiato não tem nada a ver com hemorroida, tá? Hernia de hiato é um defeito de uma musculatura que lá em cima, no diafragma, parte superior de abdômen, não tem relação nenhuma com hemorroida. O que você perguntou com relação a levantar peso e hemorroida? Bom, a gente não vai deixar de ter as atividades da gente por causa disso, né? Agora, você sabe que se você exagerar, você realmente pode, inclusive, fazer uma crise aguda de hemorroida, fazer uma trombose hemorroidária por inversão do fluxo vascular. Não é disso do sangue. O sangue, ele inverte por causa da força que você fez e acaba criando um coágulo ali e obstruindo e fazendo uma hemorroida. Agora, o que, que a gente precisa entender? Que também tem posições para você levantar peso, não é? A gente precisa, quando fazer as coisas, buscar o máximo de informação que a gente tem. Então, quem se abaixa para levantar um peso e enverga a coluna, pode fazer lesão no disco intervertebral, nas vértebras e tudo mais. Então, se você faz uma força na pelve, na barriga, empurrando a pelve para baixo, óbvio que você pode ter hemorroida. Então, o que você tem que fazer é corrigir a maneira de você fazer a força, né? Nessa área aí de prevenção, né? Claro que essa forma de carregar peso, os hábitos alimentares, tudo isso vão levar a uma melhor qualidade de vida e, claro, evitar hemorroida. Agora, quem já está com a doença avançada, qual a indicação da cirurgia, doutor Vitor? Olha, se abrir um livro da minha especialidade, vai estar escrito lá o seguinte: Sim. hemorroida do 3º e 4º grau. Hemorroida do 3º grau é aquela hemorroida que sai e você empurra para dentro com o dedo. A hemorroida do 4º grau é aquela hemorroida que está lá de fora e não adianta você empurrar. Normalmente, essa hemorroida do 4º grau ela já tem um componente da hemorroida externa, porque a hemorroida pode ser interna, externa e mista. Então, essa hemorroida do 3º e 4º grau, se você abrir qualquer livro, mesmo livro editado, pegar artigos e científicos para poder ler e tudo mais, né? você vai ver que está lá escrito o seguinte: esses dois padrões de hemorroidas são hemorroidas cirúrgicas. Porém, as hemorroidas de 3º grau, uma boa parte delas a gente consegue resolver com esses tratamentos que eu lhe falei, não é? Tratar hemorroida com cirurgia hoje, você me perguntou o que há de novo nisso. Olha, tratar hemorroida hoje é totalmente diferente do que a gente fazia no passado. Claro que em alguns casos a gente não vai poder abrir mão daquela técnica clássica, tá? Mas é totalmente diferente. Ou seja, ficou bem mais simples, bem mais fácil de tratar, bem mais, digamos, objetivo. Para o paciente ficou mais simples, tá entendendo? Para a gente ficou mais complexo, porque você usa mais tecnologia. Então, assim, antigamente você ia operar uma hemorroida, a pessoa entrava no hospital hoje, fazia lavagem, anestesia nas costas, não sei o quê, passava 3 dias ali, obstipava, depois soltava o intestino. Hoje não tem mais nada disso. Você entra de manhã, a gente faz a sedação, anestesia local. E isso estamos falando do Sistema Único de Saúde, tudo pelo SUS, que não tem plano de saúde, esse tratamento já é assim ou não? Ou ainda estamos no convencional na área pública? Ainda estamos no convencional na área pública. São Ok. alguns projetos que isso passa de outra maneira.
O José, ela está em São Francisco do Conde, tem uma pergunta a fazer. Oi, José, bom dia. Bom dia, eu falo daqui de Paramirim, São Francisco. Ah, Olha, bom. doutor, é que eu como muita farinha. E farinha eu acho que prende, né? E eu levo muito tempo sem ir no sanitário. Sim. E quando eu vou, eu forço muito para Evacuar, né? isso. Sim. Eu queria saber se isso tem a ver alguma coisa com a hemorroida. Ô, José, e aí? José, você é o paciente padrão que a gente vê, né, nos ambulatórios. Agora, né? quem não come farinha nessa Bahia, José? Que tá Pois bom. é. O que é que você precisa, José? Você quer comer sua farinha? Come, diminui a quantidade, acrescente na sua alimentação frutas, verduras cruas, legumes crus e muito líquido. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, Patrícia, quando a gente conversa, o pessoal sempre fala assim, todo mundo diz que tem que tomar 2 litros de líquido por dia. Não é bem assim. Tudo está relacionado com como você leva a sua vida. Né? Então, cada pessoa, a depender do peso, você vai ter que consumir uma quantidade de líquido. É uma média de 2 litros, mas tem gente que tem que tomar 1,5 litro, tem gente que tem que tomar 3. Tá certo? E com a atividade física tem que aumentar. Por quê? Tudo na vida deve ter uma explicação. Você deve tomar líquido, porque se você não tomar líquido, seu intestino vai tirar água da ponta das fezes. O reto, ele absorve água. E o que ocorre? Aquela ponta vai ficar dura e calibrosa. E aí você fala, não, mas minhas fezes saem pastosas. A segunda, porque a primeira saiu dura. E é essa que vai fazer a hemorroida. Olha aí, informação, especialista no assunto aqui conversando com você, doutor Victor Lúcio. Agora, se o José já está preocupado, ele sabe que ele tem um hábito alimentar que já está empurrando ele para talvez, né, José? Não é assim, Isso. Não vamos dizer que você vai ter hemorroida, mas você estaria entre aí o padrão de quem pode ter. Mas ele já está preocupado e como é que ele pode ir acompanhando essa evolução? Ou seja, quando é detectada a hemorroida, quando é que ela está instalada e o diagnóstico é feito como, doutor Victor? Na verdade, assim, abaixo de 40 anos, a gente não costuma pedir que as pessoas vá ao consultório do especialista. Todo mundo devia ter um médico clínico para estar fazendo uma revisão. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista de uma colega falando de pediatria, falando de câncer em pediatria. Até a minha colega de sala, ela explicando isso, que as mães levam os meninos até 1 ano. Depois de 1 ano, deixa para lá. Né? Então, todo mundo devia ter um clínico. O clínico é fundamental. E é esse clínico que vai dizer assim, vai procurar tal especialista, tal especialista. Bom, a partir de 40 anos, todas as pessoas, homem e mulher, devem procurar a coloproctologia. Por quê? Para ter orientação. Porque todo mundo acha que tem hemorroida, mas no fundo as pessoas começam a correr risco a partir de 40 anos de ter câncer de intestino. Eu não quero assombrar ninguém, tá? Mas se você pegar os estudos todos mostram o seguinte, que nas populações ocidentais, onde a gente tem essa alimentação com pouca fibra, com muita farinha industrializada, tudo mais, e consequentemente, muita gordura animal, a incidência de câncer de intestino é muito maior do que nos países que não consomem isso. Então, a partir de que idade a gente começa a verificar se você tem um risco de câncer? A partir de 45. Aí a gente começa a pedir exame preventivo, para poder ver se acha a lesão que pode fazer o câncer, que às vezes pode ser confundida com a hemorroida. Ok, temos 2 perguntas. Marivaldo, lá de Simões Filho. Um abraço para você que está sintonizado a rádio, na Rádio Excelsior da Bahia. E uma anônima lá de São Gonçalo do Retiro. Olá, Marivaldo, bom dia. Bom dia a todos. Sim. Vou falar tipo um testemunho, entendeu? Que eu tive a doença. E o constrangimento, assim, você tá na rua, vai no banheiro e tal, e acaba sangrando, você não vê e sai constantemente na roupa suja de sangue. Verdade, imagina. E assim, a minha no caso, depois, assim, meu avô teve, meu irmão teve, né? Tipo, é hereditária. E assim, o doutor vai reforçar melhor um conselho que o médico na época me deu, que é para abolir o papel higiênico. Vamos aí, mitos e verdades sobre hemorroida. Antes de responder a pergunta, muito obrigada, Marivaldo. Parabéns por você ter tido a coragem de falar esse depoimento, porque o seu depoimento prova que é possível tratar. Há o constrangimento, mas tem que ser abolido. A hemorroida é uma doença como outra qualquer, um problema de saúde e que precisa ser levado de forma séria, procurar um profissional, tratar, pronto, acabou, não tem que ter problema. Tem que cuidar. Tem uma anônima, oi, olá, estamos te ouvindo. Patrícia. Sim, meu bem, estamos te ouvindo. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, me tira uma dúvida. Eu sinto uma cólica no ânus, muito forte, de vez em quando. Agora está quase sempre. Eu sento no vaso para ver se evacuando consiga aliviar a dor, mas não consegue. Eu fico rodando em casa parecendo um peru
para tentar aliviar a dor. Eu queria saber se há algum sintoma de hemorroida, só que está muito intenso. Cada vez que passa, está agravando mais a dor. Vou ouvir no rádio. Nossa, vou começar por essa ouvinte. Essa dor no ânus, isso é comum ter essa sensação, essa cólica? Isso é frequente. Na verdade, assim, Que é isso, doutor? a hemorroida não costuma causar isso, salvo se ela tiver uma crise aguda. Sim. Tá? As coisas que podem provocar isso, normalmente, é um espasmo que faz no esfíncter anal, porque o ânus é músculo, um conjunto de músculos. Você tem um músculo involuntário lá chamado esfíncter interno, você não manda nele. É ele que mantém seu ânus fechado de noite. É ele que você vai na rua, está fechado com ele. Quando você tem uma diarreia, tem um músculo que está por fora, que é o esfíncter externo, que aquele vai e segura. Então, esse esfíncter interno que você não comanda, ele é comandado pelo sistema nervoso autônomo, ele tem uma relação muito estreita com a emoção. Então, existem pessoas que estão preocupadas, tensas, que vai lá e faz um espasmo. É possível então, que essa dor que ela esteja sentindo seja emocional? Ou quer dizer, provocada por uma questão... Pode ser. Agora, você pode ter também... Agora, para onde ela vai, então? Com quem ela vai se tratar? O proctologista? Coloproctologista, sem nenhuma dúvida. Outra coisa, você pode ter um trauma no ânus, não é? Uma fissura. Você foi lá, eliminou as fezes duras, botou força. Relação anal também. Tem gente que tá doido para perguntar isso, mas ainda não perguntou. Mas a gente pode falar... Eu falo já de relação anal. Então é o seguinte, a fissura anal, se você tem e machuca, o ânus reconhece aquilo como um trauma e fecha. Ele não quer que funcione de novo, para não doer. Então, isso pode fazer esse espasmo e doer bastante. Okay. Existem outras doenças que podem fazer. O ideal, viu, é você realmente procurar um especialista para dar uma olhada, porque muitas vezes a solução é muito mais simples do que você pensa. Essa questão de relação anal, o que a gente tem que pensar é assim, se você tem uma relação anal ou vaginal e você não quer, você vai se traumatizar. Certo. Tá? Não tem uma relação estreita com relação anal e trauma. Porque se você tem uma relação com consentimento, você relaxa, você lubrifica e tudo mais, e aí não vai machucar tanto. Ok, tem duas perguntas, tem a Sandra e mais uma anônima lá de plataforma, sem esquecer a pergunta do ouvinte, é uma questão hereditária também, a hemorroida, tantas pessoas na família, porque ele perguntava isso, e a questão, né, que ele colocou também, que foi uma solução, papel higiênico. Quer que eu fale agora? Vamos falar rapidinho antes da Sandra e da anônima, só mais um minuto. Veja bem, assim, não é hereditário. A hemorroida ninguém herda. Tá bom, você tem as suas características familiares do seu corpo, pode ter uma predisposição por uma questão de estrutura sua, de aderir mais ou menos a essa mucosa e tudo mais. O que a gente herda de pai e mãe é o hábito alimentar. Então, eu falo muito isso no consultório, principalmente casais jovens. Gente, coma fibra, porque filho, a gente para educar precisa dar exemplo. Quando você dá exemplo, você diz ele assim, faça isso porque eu faço. Quando você não faz, você não tem moral para poder cobrar. Então, primeiro isso, né? Segundo, qual é a relação disso com o papel higiênico? O papel higiênico, ele não vai causar hemorroida. Se você tiver uma hemorroida e usar papel higiênico, você pode machucar essa hemorroida se tiver uma mucosa exteriorizada e aí sangrar. O papel higiênico, a gente não aconselha usar, porque quando você pega o papel e passa, você tira a camada mais grosseira das fezes. Vai sempre ficar uma camadinha fina ali. E aquilo em contato com a pele do ânus vai provocar uma irritação chamada dermatite perianal ou proctite, às vezes de tratamento complexo e difícil, apesar de ser clínico o tratamento, entendeu? Então, você deve fazer o quê? Lavar. Pega a ducha fraquinha, bota do lado, se não tem ducha, vai para o banheiro, lava, enxuga. Se você não quer usar o papel, encoste o papel, não arraste, só para tirar o excesso de água. Mais uma pergunta da Sandra, lá de Lauro de Freitas. Oi, Sandra. Estamos te ouvindo? Tá na linha ainda? Ou anônima lá de plataforma? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo, meu bem. Tipo assim, meu esposo teve já hemorroida, entendeu? Sim. Aí eu tive que mudar novamente a alimentação dele toda, que ele consumia muita gordura, gostava muito desse negócio de fritura. Aí depois que ele fez essa cirurgia, eu troquei a alimentação dele, principalmente pela manhã. Eu optei pelo leite desnatado e o consumo muito de banana com linhaça. Aí eu sempre bato para ele, assim, para ele tomar pela manhã. Ele melhorou bastante. Eu também optei por essa rotina também, entendeu? E o ressecamento que eu estava tendo, que eu tinha um ressecamento no ânus, que eu sentia como se tivesse também uma terrinha. Aí depois que eu troquei essa minha alimentação, me sinto bem melhor. Ok. Obrigada, parabéns aí pela mudança, né, de hábitos. O mais difícil é isso, mudar o hábito. Perfeito. Tem mais uma pessoa na linha, uma anônima lá de plataforma, olá. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida. Sim. Porque quando eu fui parir,
que eu adquiri uma hemorroida, que durou mais ou menos um mês, incomodava bastante, mas depois ela sumiu por si. E às vezes eu procuro, vejo e não ficou nada que eu possa ver que ela está ali. Eu queria saber se ela está externa ou se algum tempo eu vou ter novamente. Obrigada. Sumiu, voltou, evoluiu, o que ocorreu? Isso é frequente. A grande maioria das mulheres que engravidam desenvolve hemorroidas. Graças a Deus, a grande maioria delas também resolve isso sem nenhum tratamento. É por causa do peso do útero em cima dos vasos e tudo que pode fazer isso. Olha, se você teve uma hemorroida que você percebia e pariu, essa hemorroida sumiu, esqueça. Ótimo para você. A hemorroida a gente só trata quando tem sintoma. Não é porque uma pessoa tem hemorroida que a gente tem que tratar. Entendeu? O que a gente tem que fazer quando alguém tem uma hemorroida é aconselhar essa pessoa para ela não piorar a situação dela. Só para finalizar, álcool, condimentos, pimenta, o que tudo isso tem a ver com a hemorroida? Tem muito a ver. Não é? Na verdade, assim, se você come pimenta do reino, cominho, essas coisas, pimenta, é lógico que você não vai conseguir metabolizar tudo. Uma parte vai sair in natura. Essa parte que sai in natura acaba irritando a pele. Gente, olha, quando a gente faz algumas cirurgias grandes, que você pega o intestino de uma pessoa e bota aqui na barriga, que é chamado colostomia e ileostomia, tem umas placas protetoras que, se você não ajustar, deixar um espaço entre a ostomia e a placa, aquela pele que está ali vai abrir. Se for intestino delgado, que as fezes são muito alcalinas, tipo soda cáustica, abre em 2 horas. Então, o ânus é a mesma coisa. Se você come pimenta e irrita a boca, vai irritar o ânus. Então, o que você tem que fazer? Foi no sanitário, fez o cocô, lava e enxuga. Não fica lá parado esperando, porque vai lhe irritar. Ok. Terezinha lá do Rio Vermelho, se através da colostomia, né? Colostomia, pode acusar o câncer de reto. Pode causar. A colostomia. Ela quer dizer colonoscopia. Isso. Né? Esse é o método padrão ouro para a gente dar diagnóstico de câncer de intestino. Esse exame é o exame que todas as pessoas, a partir de 45 anos, homem e mulher, deveriam se submeter para ver se tem uma lesãozinha pequena, tipo uma verruga chamada de pólipo. Gente, 95% dos tumores de intestino vem de pólipo, não é hereditário. Entendeu? Então, o que a gente precisa? Achar o pólipo, porque quando você tira o pólipo, acabou, você não tem risco. E achar aí para o médico, fazer diagnóstico, fazer exame preventivo. O problema que você me fez a pergunta aqui nesse instante, Vitor, e na rede pública, infelizmente, a colonoscopia é um problema na rede pública, mas é a maneira da gente dar diagnóstico. Essa sim, é 100%. Ok, eu quero agradecer muitíssimo a presença do Dr. Vitor Lúcio, proctologista, professor da Universidade Federal da Bahia, no Departamento de Cirurgia, que deu uma aula aqui pra gente, para você que ouviu o programa de hoje falando sobre hemorroida, que pode voltar, já está convidado para falar sobre outros assuntos dessa região. Dr. Vitor, muito obrigado pela sua presença. Patrícia, eu que agradeço a equipe, agradeço as pessoas que participaram, que deu a oportunidade da gente poder esclarecer a população sobre esse assunto. Não tem aula alguma, só foi uma questão de bate-papo. Foi um prazer. O Saúde no Ar fica por aqui. Voltamos amanhã com muito mais. Muita saúde. Até lá. Saúde no Ar. Informação na dose certa.